Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de Ética Profissional e Cidadania. Já desde a semana passada, já iniciamos este caminho pelos grandes filósofos que trabalharam esse tema da ética, da moral, e estamos aqui para dar continuidade nisso que começamos na semana passada. Eu sou o professor Wesley, estarei aqui junto com vocês mais uma vez, juntamente com o professor Diego, que já está aqui a posto para poder interagir com vocês, esperando a participação, não é mesmo, professor? Exatamente, professor Wesley, mais uma vez cumprimentando aqui pela parceria na disciplina de ética, né? E também cumprimentando a você, aluno, mais uma vez, mais uma semana juntos aqui nessa caminhada, nessa disciplina tão importante quanto as outras que vocês já tiveram, né? Que vai constituir a formação de vocês, a formação cidadã, a formação humanística, né? Importante para qualquer curso. E a qualquer momento a gente está aqui no chat também, você peça o auxílio para o professor presencial, né? E ele vai então estar encaminhando as dúvidas de vocês aqui ao mesmo tempo da aula, tá bom? Então vamos lá, professor Wesley, né? Vamos começar a aula aí mais uma vez, né? Exatamente. Vamos com a gente, termina de acordar e vamos participar dessa nossa aula que está super interessante. Nós vamos conhecer hoje dois grandes filósofos que trabalharam essa questão da moral, da ética e conhecer quem foi que iniciou esse discurso, quem foi que iniciou a falar de ética, que foi o grande filósofo Sócrates. Mas antes da gente passar isso, vamos dar uma olhada no nosso conteúdo e ver o que nós vamos estudar hoje. Hoje nós vamos falar sobre o surgimento da ética ou da filosofia moral, Sócrates e a ética na antiguidade. Vamos conhecer um pouco quem foram os filósofos que trabalharam essa temática da ética e com os seguintes objetivos: conhecer o início da reflexão sobre ética no pensamento ocidental e identificar os princípios éticos presentes na ética antiga, além de analisar duas importantes reflexões éticas no pensamento dos filósofos gregos Sócrates e Aristóteles. Perceber a influência da filosofia moral na formação do pensamento ético contemporâneo. Então, estes são os objetivos da nossa aula. Mas, antes de chegar nos dois filósofos, vamos dar uma olhada e relembrar aquilo que nós vimos na aula passada. Para começo de conversa, nós falamos já que ética e moral são coisas diferentes. Ou seja, ética e moral não são sinônimos, como às vezes a gente usa no nosso dia a dia, como se ética e moral fossem a mesma palavra. Nós vimos que moral é o quê? Conjunto de normas que orientam o comportamento humano, tendo como base os valores próprios de cada comunidade ou cultura. Ou seja, a moral é aquela norma de conduta, a regra que vai falar sobre o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode fazer. Por exemplo, na sua família, provavelmente tem várias coisas que você pode e que você não pode fazer dentro de casa. E, com certeza, o seu vizinho tem algumas regras que são diferentes da sua. Quando nós falamos de norma de conduta, de regra, nós estamos falando de moral. Ah, professor, mas então, o que é ética? E aí a gente volta para o nosso slide e relembra que ética é a reflexão teórica sobre o agir humano, disciplina filosófica que investiga o que é a moral, como ela se fundamenta e se aplica. Então, já que a gente lembrou a diferença de ética e moral, vamos agora lembrar também sobre responsabilidade moral, ou seja, a responsabilidade que o sujeito tem diante da ação moral, ou seja, quem é o sujeito? Somos nós. Como a gente pode ser responsável? A gente falou que se a gente tiver consciência moral e liberdade, a gente pode ser julgado e condenado pelos nossos atos, ou seja, a gente responde moralmente por aquilo que a gente faz quando tem consciência e quando agimos de forma livre. E por último, nós vimos que o ser humano é o objeto da nossa disciplina. A gente vai estudar o agir do ser humano. E esse homem é um ser que age moralmente, ou seja, ele age pensando no que é certo, no que é errado,
no que é aceitável, no que é inaceitável. Este ser humano também é um ser que vive em sociedade. Nós falamos que nenhum ser humano consegue viver isolado. Por isso é importante a gente pensar neste ser que vive em sociedade. E por último, nós vimos que o ser humano é um ser cultural. Em outras palavras, ele constrói e dá significado para as coisas do mundo, para as coisas que existem. A mesma coisa com a moral, com a ética. Porque a gente vai ter diferentes concepções do certo e do errado em diferentes culturas, em diferentes tempos. Porque o ser humano constrói essas informações assim que vai construindo a sua cultura e visão de mundo. E agora chegamos finalmente no tema da aula de hoje, que é o surgimento da ética e o início dessa ética. Neste primeiro slide a gente vê o seguinte, ó. A humanidade sempre buscou pensar moralmente, pensar em princípios e valores que pudessem orientar o agir do homem e explicar a sua função, o seu papel na ordem do mundo. O que isso quer dizer, gente? Ética e moral, a moralidade, não é algo que o professor Wesley e o professor Diego inventaram numa manhã de terça-feira ou de quarta-feira. Isso é algo que desde o princípio da humanidade a gente busca responder. Por exemplo, lá no Egito Antigo tinha uma concepção moral baseada na religiosidade que eles tinham, nos deuses. Acreditava-se que no final da vida o coração da pessoa ia ser pesado numa balança com uma pena do outro lado, com uma pluma. Se o seu coração fosse mais pesado do que essa pena, você não iria para a vida eterna. Agora, se o coração fosse mais leve do que a pena, você poderia passar para os jardins eternos. O que essa história dizia? Você tinha um coração pesado se você fosse uma pessoa má, se você não foi uma pessoa boa em vida. Olha só, essa história lá do Egito Antigo tentava explicar para a gente como era, o que era o certo e o que era o errado. Se a gente for olhar, por exemplo, na Bíblia, lá no livro de Gênesis, já tem também outra explicação. Então, bem antes da filosofia, o homem já procurava entender a moral, já buscava dar uma explicação mítica, uma explicação divina para aquilo que era o certo e o que era o errado. Com certeza você deve ter, a partir da sua família, da sua religião, muitas concepções como essas, do que é certo e do que é errado, que vêm dessa explicação religiosa ou mítica, que ajudam e sempre serviram para a humanidade tentar compreender aquilo que é o certo e o que é errado. Não é verdade, professor? Se a gente for olhar na concepção de vários filósofos, de vários pensadores, e voltar um pouco para trás, a gente vai encontrar essa explicação religiosa. Sim. Que muitos povos, várias populações tentaram explicar também, né? É interessante, professor Ezra, porque essa questão, aluno, né, que o professor Ezra está colocando para a gente, sobre a questão da moralidade, centrada justamente no ser humano, coincide bastante com a forma com que o conhecimento humano foi se propagando ao longo do nosso período histórico, né? O professor Ezra lembrou agora mesmo que algumas formas, né, de explicação para o que é certo e errado, amparados aí no conhecimento mítico, né, ou no conhecimento religioso, por exemplo, para tentar explicar justamente qual caminho eu deveria seguir. E aqui, quando a gente está falando da moralidade humana, a gente já está entrando para esse pensamento filosófico, esse pensamento reflexivo sobre a ação humana, né? Então, ao mesmo tempo em que a gente vê o percurso histórico de como eu devo agir em sociedade, em que eu devo me amparar, a gente remonta o nosso processo de conhecimento a partir da nossa história também, não é mesmo, professor Wesley? Exatamente. E não parou. O legal é que o ser humano não parou na explicação divina, na explicação mítica. Chegou um momento da história que essa explicação já não bastava. Que começaram a pensar, por exemplo, se os deuses determinam o que é certo e o que é errado, mas os deuses de quem? Os deuses dos gregos? Os deuses dos egípcios? Os deuses dos filisteus? Muitas divindades que existiam naquela época. Então, o que há de comum em tudo isso? Vamos parar de falar um pouco dos deuses e vamos tentar explicar o que fundamenta tudo isso. Será que os deuses realmente, ou será que existe alguma coisa? E é aí que surge a ética.
E onde é que ela surge? Vamos acompanhar aqui no nosso conteúdo. O período do surgimento da filosofia moral, que é a ética, como nós vimos na nossa primeira aula, é identificado como o ápice da democracia grega, especialmente em Atenas. Vocês devem lembrar da aula de história de vocês que lá em Atenas os gregos começaram uma forma diferente de governo, onde tinha a participação de uma grande parte da população nas decisões. Então foi ali naquele período que os filósofos começam a sair de uma reflexão naturalista. Os primeiros filósofos falavam da natureza, da biologia, de como era composto o mundo, e passaram a ter uma preocupação maior com os problemas do homem, sobretudo os problemas políticos e morais. É interessante até lembrar que nesse período a política e a ética eram estudadas juntas. Você não estudava política, parava e ia estudar ética. Não. Você estudava a política como uma área da ética, porque a política fazia parte daquilo que era o bem agir, o agir bem, o agir corretamente. Então, gente, se perguntarem para você que está aí quase cochilando no canto da sala, vamos acordar e prestar atenção agora. Perguntarem para você onde surgiu a ética como filosofia da moral, você responde de pronto. Surgiu na Grécia, principalmente em Atenas. Mas agora lá, Atenas é uma cidade bonita, com muita gente bonita indo conversar na praça. Quem será que começou essa discussão, professor? E aí que a gente vai entrar justamente no filósofo que a gente vai estudar hoje, não é, professor? E aí nós vamos falar agora, aluno, do primeiro filósofo que vai discutir para a gente essa questão da moral. Lembrando que nós estamos entrando num período clássico da filosofia, para a gente poder entender essa questão da ética, né? Período clássico, a gente tem aí 3 pensadores muito importantes, e a gente vai começar a ver agora como que se deu de fato essa questão de voltar-se para o ser humano, pensar nesse agir humano, que é o que a gente está falando até agora. Quem será então vai ser o primeiro filósofo, professor, que a gente vai ver agora? Era um menino curioso, bastante questionador, chamado Sócrates. Eu gosto de usar o exemplo de Sócrates, porque Sócrates parece uma criança curiosa. Como é que Sócrates vai começar a falar de ética? Ele vai começar a perguntar. Vai perguntar mesmo, assim, de encher a cabeça do pessoal de Atenas. Ele começa perguntando quais são os fundamentos, o que é certo e o que é errado. As pessoas respondem, porque todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Aí, de repente, ele solta aquele bom e belo porquê, tenta achar o fundamento. Por que isso é certo e que é errado? Ele vai dizer, porque está na lei. O modo mais fácil de responder o que é certo e o que é errado. Aí Sócrates, tá bom, se está na lei, vou lá perguntar de quem escreve a lei. Foi lá com os juristas, com os legisladores, e aí? Por que isso é certo e por que isso é errado? Ah, porque nossos antepassados, isso desde a história era assim. Tudo bem, vou lá perguntar para os historiadores, para os poetas do tempo grego, e fazer a mesma pergunta. E aí, nesse processo de ir perguntando, de ir questionando, Sócrates vai iniciar o que a gente chama de filosofia da moral, ou da ética. Então Sócrates, ao caminhar na praça pública de Atenas, a Ágora, perguntava aos atenienses sobre a essência dos valores nos quais acreditavam e o que observavam no dia a dia. Sócrates vai começar a questionar qual é o fundamento de tudo isso. Por que essas coisas são certas? Por que algumas coisas são consideradas erradas? Então, Sócrates vai começar a fazer a população de Atenas refletir sobre essas questões e não aceitar mais como questões dadas. E então, ele criou a ética, a filosofia da moral, ao fazer os próprios concidadãos pensarem de maneira crítica sobre os valores e normas que acreditavam ser as melhores. Então, é assim que inicia a ética a partir dos questionamentos de Sócrates. Mas quem é que foi Sócrates, gente? Sócrates nasceu e viveu em Atenas e é tradicionalmente considerado o marco divisório da filosofia grega. A gente vai estudar a filosofia chamando o que vem antes e o que vem depois de Sócrates, os pré-socráticos e depois os que vêm após Sócrates. Ele é filho de escultores de uma parteira e desenvolveu o saber filosófico em praças públicas, conversando com os jovens, dando demonstrações de que era preciso unir a vida concreta ao pensamento.
No final da vida dele, depois de fazer todo esse processo dentro de Atenas, ele foi acusado pela sociedade de corromper a juventude e adorar outros deuses. E aí ele é condenado à morte por ingestão de cicuta. Ele é condenado a beber veneno e aí ele morre, defendendo aí também a sua própria filosofia, mesmo quando é condenado à morte. Para entender Sócrates, primeiro a gente precisa entender o método que ele usava, que era o método maiêutico. O senhor pode ler para a gente, professor? Vamos lá, professor Wesley. Olha só, pessoal, o que é o método maiêutico, né, desenvolvido então por Sócrates? Consiste em refletir, questionar através de perguntas que vão se sucedendo até chegar a uma conclusão, que bem pode ser a de que a pessoa ignora o assunto sobre o qual está falando. E através deste método, Sócrates fazia as pessoas refletirem sobre o seu mundo, sobre as coisas que acreditavam e sobre os valores e normas do seu tempo. E aí, se a gente for tentar entender o que seria mesmo essa questão da maiêutica, professor, tentar traduzir para eles, pensando na mãe, por exemplo, então, de Sócrates, né? Então, como a gente falou ainda agora, a mãe de Sócrates ela parteira. E Sócrates acreditava que fazer alguém chegar a uma conclusão, fazer alguém conhecer algo, era através de um parto das ideias. Ou seja, a pessoa já tinha a resposta lá na cabeça dela e fazendo várias perguntas, Sócrates fazia a pessoa chegar a uma conclusão, como a gente leu aqui, até a conclusão de que ela não sabia de verdade aquele assunto. Então, qual era o método de Sócrates? Era encher a pessoa de pergunta mesmo. A gente, lendo os escritos de Platão sobre Sócrates, a gente vê que Sócrates raramente faz uma afirmação. Geralmente ele faz uma pergunta e aí ele conduz a pessoa a chegar àquela conclusão. Então o método de Sócrates era um método de questionar, um método questionador. É aquela criancinha que fica perguntando, mas por que disso? Por que daquilo? E aí você vai formulando a resposta, buscando o fundamento. E é a partir desse método que Sócrates faz as pessoas refletirem sobre a base do seu pensamento moral. E é interessante, professor, que essa questão do questionar, né? E a gente fala justamente assim, mas esse monte de perguntas sobre tudo e a que levava isso, né? Porque às vezes as pessoas perguntam assim, professor, para que eu tenho que ficar perguntando as coisas se raramente eu chego a uma resposta exata, né? É justamente aí que está a graça da coisa. A gente tem um ponto em comum de questionamento, mas não tem um ponto em comum de chegada, muitas vezes, né? Para poder gerar justamente o conhecimento e a reflexão, né? Exatamente. Então, entendido o método de Sócrates, vamos conhecer um pouco da base da sua filosofia. Primeiro de tudo, o conhece-te a ti mesmo. O saber fundamental é conhecer o homem, conhecer quem é este homem. E esse saber é um conhecimento universalmente válido. Em que sentido? Esse fundamento de homem vale para a Grécia, vale para o grego, vale para o romano, vale para toda a humanidade. Então é importante que todo homem conheça que ele é um ser humano. Segundo, antes de tudo, um conhecimento moral. Descobrir quem é o homem é descobrir os fundamentos da sua ação moral, saber qual é o bem, qual é a finalidade do homem, o que ele pode, o que ele não pode fazer. E terceiro, é o conhecimento prático. Não é um conhecimento que você deixa guardado só para saber. É conhecer para agir retamente. O ser humano vai buscar conhecer a si mesmo para poder mudar o seu modo de agir. Você, aluno, vai procurar conhecer a si mesmo para saber quais são suas falhas, quais são seus pontos fortes, onde você precisa mudar seu modo de agir e só assim você vai conseguir agir retamente. Então o fundamento do conhece-te a ti mesmo é esse, conhecer profundamente quem é você como ser humano. E aí você vai poder mudar e passar a agir de maneira correta e de maneira certa. O que mais que o Sócrates nos fala? O bem é uma ideia universal, ou seja, existe um saber universalmente válido. O bem, para Sócrates, não é algo relativo ou subjetivo, mas é algo que faz parte de todo ser humano e que pode ser descoberto pela razão. Ou seja, não é o certo e o errado, não é aquilo que eu acho, que eu penso, que eu quero. É exatamente algo que está por dentro do ser humano e que vai ajudar
a desenvolver esse conhecimento. Como é que eu vou descobrir isso? Buscando o meu próprio conhecimento. E aí, para concluir aí o pensamento de Sócrates, como é que a gente vai descobrir isso? Com a ideia da consciência. Então, quando ele inaugura essa reflexão ética, ele também estabelece o primeiro critério. Lembra que na aula passada nós falamos que para haver responsabilidade moral tem que ter consciência, e isso foi introduzido por quem? Pelo Sócrates. Ele vai falar isso, que para falar imoralidade ou imoralidade de uma pessoa, nós vamos precisar falar de consciência. Sócrates dizia que havia um Deus dentro da cabeça dele que impedia ele de agir de maneira incorreta quando ele sabia que era o bem. Por exemplo, quando a gente sabe que uma coisa é errada, você sabe que é errado, e aí você faz, você pega e faz, tua consciência pesa, não é verdade? Um pouco antes de tentar fazer isso, por exemplo, você sabe que mentir é errado. Aí surge uma situação que você vai precisar mentir. A consciência pesa. A gente fica com aquele peso. Então, para Sócrates, esse é o fundamento. Se você conhece que algo é errado, se você conhece o bem, você não pratica o que é mal. Porque a sua consciência, o Deus que vive na sua cabeça, não vai permitir. E aí a gente vê aqui, ó, o homem age retamente quando conhece o bem, e conhecendo não pode deixar de praticá-lo. Desse modo, no momento que eu sei que uma ideia é boa, eu não pratico aquilo que não é bom. E agora vamos assistir um pequeno vídeo, um pequeno externo que vai nos ajudar a introduzir o próximo filósofo pensando na ética, na história. Nesse sentido, vamos conhecer um pouco desse fundamento para poder passar para o segundo filósofo de hoje, que é o Aristóteles. Então vamos acompanhar agora essa externa e daqui a pouquinho a gente volta para continuar nosso aprofundamento destes filósofos. Olá! Hoje teremos um bate-papo especial sobre ética. O que a filosofia fala sobre o tema e nos dias atuais, como a ética é tratada. Para isso recebemos a filósofa Fernanda Schaibuber. Fernanda, obrigado por ter aceito o convite, seja bem-vinda. Obrigado pelo convite, esse é um tema muito interessante e muito importante, na verdade. Verdade, Fernanda. Para a gente começar, vamos falar sobre o conceito o que a filosofia fala sobre ética, como ela conceitua esse tema. Bom, a ética ela é uma parte da filosofia que reflete sobre o ser humano. Então, por que não seria interessante para todo mundo? Todo ser humano se interessa por isso. Refletir sobre o que é próprio do ser humano. É isso que, se você fosse pegar no dicionário, você encontra a ética como as obrigações do homem. Então, o que são as obrigações? Na verdade, o que cabe ao ser humano? Viver. Diferente dos outros seres, o que é só próprio do ser humano? Se você for ver, as plantas têm uma vida, os animais têm uma vida, as pedras têm uma vida, mas o ser humano, qual que é a vida dele? E, bom, vários filósofos concordam que seria viver as virtudes, ou seja, viver a bondade, viver a justiça, viver a verdade, viver esses fatores que são próprios do ser humano mesmo. Muito interessante, Fernanda. Mas vem cá, vamos ouvir a opinião das pessoas na rua. O que elas pensam hoje sobre esse assunto? Será que está longe dessa concepção filosófica? Vamos acompanhar. A ética ela advém de um comportamento aceito e preferido socialmente. Acho que de bons costumes, bons modos. Eu acredito que sim, né? Apesar da sociedade ainda ter algumas posturas, a gente vê muito aí no governo, né? Nossos governantes tendo atitudes que às vezes a gente não espera, mas a gente acredita que as pessoas devam agir com essa consciência de ter a ética e de agir corretamente, né? Independente de estar sendo observado ou não. Acho que é o mínimo que um ser humano deve ter para viver em sociedade, né? É o que nos mantém como seres pensantes e dignos, né? A ética, para mim, é algo que você não necessariamente já nasce, mas você constrói, né? O ato de ser alguém ético, respeitoso, cuidadoso, né? É uma coisa ética que vale para você, primeiramente, e reflete na sociedade. Ser ético, ser honesto não é uma questão só de uma ação para você, mas na verdade ela reflete em toda a comunidade onde você vive. Aquele posicionamento que ela tem independente de estar sendo observado ou não pelas pessoas. E logo isso reflete na sinceridade de você ser, né? Saber se posicionar no mundo e exigir respeito disso. Então eu acho que deve haver, e com certeza é super importante você ter essa noção da importância, né, de ser um cidadão de bem, uma pessoa responsável, uma pessoa ética. Ela vai ajudar as novas gerações
a perpetuarem esse comportamento. Ela deve ser educada para esse sentido, para a gente ter uma sociedade melhor, com certeza reflete no futuro da nossa sociedade. A gente vive num período tão muito conturbado de propostas e impropostas. Eu acho que a ética equivale desde um relacionamento amoroso, né, de respeito com a outra pessoa, ao respeito que a gente tem, seja financeiro, seja com nossos amigos, com nossos parentes e etc, etc. Fernanda, como você percebeu, as pessoas falam ainda sobre esse bem viver, viver em harmonia, né? Pensando também através de viver de uma maneira ética. Não foge do conceito filosófico, né? Não, de forma alguma. Uma coisa que é interessante de ver, por exemplo, se a gente vai atrás de Aristóteles, um filósofo clássico, ele diz que, a verdade, a ética é o que faz o ser humano feliz. Ou seja, quando ele vive as virtudes, aquilo que é próprio do ser humano, harmonia, justiça, bondade, aí é que ele vai encontrar felicidade. Então, na verdade, a ética seria para a gente ser feliz. Só que você vê que nem sempre a gente pensa dessa maneira. Ou seja, às vezes a ética ela se torna um comportamento apenas, um comportamento social, que é bom, mas será que tem tanta validade se a gente não encontra felicidade com isso? Por exemplo, Platão vai comentar bastante quando ele conta um mito de que existia um homem com um anel que um dia ele pega e descobre que fica invisível. Esse homem chamava Giges. Quando ele pega e fica invisível, toda aquela bondade que a gente conhecia, de repente já não é tanto assim. Ele vê que ele, sendo invisível, podia fazer várias coisas que ele normalmente não faria. E você pergunta, bom, onde é que estava a ética? Fazia aquilo tudo para ser feliz ou por um condicionamento social? Então, a gente poderia falar que tem duas formas de ética. Uma ética que é de convicção, que acredita e vive porque sabe que faz feliz, e uma ética, às vezes, que é só por um esquema social. Aristóteles e esses vários filósofos vão dizer que o homem deveria encontrar em si essa felicidade de ser bom, de ser justo, e que essa seria a maior felicidade para um homem. Então, a essência do ser humano, da felicidade, é ser ético, seguindo uma linha da filosofia. Fernanda, obrigado por ter aceito o convite mais uma vez. Bom, nossa entrevista de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado e, claro, nos vemos com um tema também interessante numa outra oportunidade. Bons estudos e até a próxima. Olha só que legal que a gente pôde ver nessa aula. A professora Fernanda nos falava que a ética é aquilo que nos faz feliz. E aí ela cita um filósofo nessa discussão, que é o filósofo que nós vamos conhecer agora. Na filosofia antiga, nós ainda tivemos outros filósofos, Platão, os helenísticos, etc. Mas a gente vai ver agora o Aristóteles, que foi discípulo do Platão, que foi discípulo de Sócrates. E aí o que ele procura? Ele diz que o ser humano tem uma finalidade última, ou seja, um fim. E qual seria a finalidade maior? Para ele, essa finalidade, o fim último do ser humano, era a felicidade. Ou seja, o ser humano, ele deseja ser feliz. Ele precisa, todas as nossas ações são direcionadas à felicidade. Vocês provavelmente estão fazendo esses cursos porque vocês procuram ser felizes, procuram uma certa estabilidade para ser feliz. Então Aristóteles vai dizer que todas as ações do homem têm como finalidade a felicidade. E agora eu pergunto para vocês aquela pergunta que realmente nos deixa inquieto. O que é a felicidade? O que seria a felicidade? A gente pode ter várias respostas, né? A felicidade é riqueza, felicidade é ter poder, ter saúde. Segura aí que daqui a pouquinho a gente vai voltar a essa pergunta do que é felicidade. Antes vamos ver quem é que foi Aristóteles. Aristóteles, embora ele tenha se formado em Atenas, ele não era ateniense nem era grego. Ele nasceu em Estagira, na Macedônia. Ele era filho de Nicômaco, que era médico do rei da Macedônia. Foi aluno da academia de Platão, Platão era discípulo de Sócrates, onde permaneceu por 20 anos, saindo após a morte de seu mestre. Retornando para a Macedônia, olha de quem ele foi professor. Ele foi professor do Alexandre, que se tornou imperador da Macedônia. Vocês devem lembrar dele como Alexandre o Grande imperador da Macedônia, que dominou uma boa parte da Europa no mundo antigo. Ele era apaixonado pela biologia, além de ter escrito sobre política, ética, metafísica e lógica. Então era um filósofo completo, né? Falava de tudo.
E agora que a gente sabe quem é, vamos retomar para a pergunta. O que seria a felicidade? Vocês já pararam para pensar nisso? A gente pode ter muitas respostas, né? Aristóteles encontrou 3 que era dado naquele tempo. Prazeres, honras e riqueza. E aí analisou cada uma delas. Primeiro, ele vai chegar à conclusão de que os prazeres não podiam ser felicidade. Por quê? Porque os prazeres os animais sentem, os animais vivem de prazeres. E o ser humano que se vive de prazer, ele não consegue ser feliz. E o prazer, ele acaba. A felicidade é uma ideia que é infinita, que nos transcende. Já o prazer não, ele acaba. Então, para Aristóteles, prazeres não são felicidade. Mas então, seriam as honras, ou seja, aquilo que eu faço para que a sociedade me note, que a sociedade me considere? Aristóteles vai olhar para isso e vai dizer que também não são as honras. Por quê? Porque a honra depende de outra pessoa, depende que outras pessoas te considerem, te valorizem. E a ideia de que outra pessoa possa te fornecer felicidade é meio distante, ou seja, como assim a tua felicidade vai depender de outra pessoa? Não, para Aristóteles, então, honras não é felicidade. E aí a última, riqueza. Riqueza é bom, né, gente? Riqueza deve ser felicidade, então, né? Ter o que comprar, ter o meu iPhone de última geração, ter o último carro. Então, felicidade deve ser riqueza. Aristóteles vai olhar para isso e vai dizer que também não é riqueza. Porque para ele vai ser ainda mais radical, que viver uma vida como felicidade, como riqueza, é um dos modos mais fúteis de se viver a vida. Até porque esses bens materiais são passageiros. E o homem que se apega demais às suas riquezas, se ele correndo o risco de perdê-las, pode acabar perdendo também o que é a felicidade. Mas aí fica para a gente. O que seria então a felicidade? Já que Aristóteles diz que o ser humano busca ser feliz, o que é a felicidade em si? Calma, não precisa entrar em crise, não precisa entrar em pânico, porque o próprio Aristóteles responde. E o que ele vai dizer é que a felicidade é a vida conduzida pela razão. Ou seja, é você viver naquilo que é o ser humano, que é um ser racional. Então, para ser feliz, um homem deve guiar o seu agir pela razão através da vivência das virtudes. Ou seja, você deve ser bom para ser feliz. E o que é a virtude? Virtudes para Aristóteles são modos de agir constante. Isso é, posicionamento livre e racional, o modo como age cada indivíduo em situações ao longo de toda a sua vida. Ou seja, quando você é corajoso, quando você é atencioso, você sabe administrar seus bens, você é um homem de virtude. Porque nos momentos e situações da sua vida, você consegue viver de maneira mais ética, de maneira mais prudente, de maneira virtuosa. Então as virtudes são as melhores qualidades do ser humano. Ah, professor, eu quero ser um homem virtuoso, eu quero ser uma pessoa virtuosa, quero seguir bem a virtude. Como é que eu faço isso? Já que eu quero ser feliz, e para ser feliz eu tenho que viver as virtudes. Aristóteles vai dizer que é através do hábito. Ou seja, você vai praticar essa virtude. Eu gosto de dar o exemplo do jogador de futebol. Aposto que nessa sala aí tem algum bom jogador de futebol, não tem? Você que é bom jogador de futebol, como é que se torna um bom jogador de futebol? Professor, como é que eu posso me tornar um bom jogador de futebol como o senhor? Vixe, eu não jogo nada, professor. Tá enrolado. Mas praticando, né? Colocando em prática, fazendo várias vezes aquilo, né, professor? Porque o hábito é aquilo que a gente faz rotineiramente, várias vezes, até que a gente fica bom naquilo, né? Adquire, então, uma qualidade diante daquilo, na verdade, né? Isso mesmo. E será que isso nasce com a gente, professor? Não, né? Não. Com certeza, como a gente pode ver, como nós dois, nós não nascemos jogando bem futebol. Mas a gente pode, se tiver alguém que não entende de futebol, a gente pode dar um exemplo também para tocar violão. Você pratica, você toca várias vezes até criar o hábito e se tornar um bom tocador de violão. Então, se você se tornar um bom jogador de futebol, você tem que praticar e criar o hábito de jogar futebol. Para ser um bom tocador de violão, você tem que praticar e criar este hábito. Como é que eu me torno um bom homem? Praticando e exercitando até criar o hábito de viver as virtudes.
Então, o que Aristóteles diz? Estas virtudes não são inatas, ou seja, elas não nascem com a gente. Elas precisam ser praticadas, de modo que o homem virtuoso é aquele que adquire o hábito das virtudes. Ou seja, aquele que pratica, que exercita, até que ele se torne virtuoso. Se você quer ser corajoso, pratique a coragem. Se você quer ser justo, pratique justiça, até você criar o hábito. E como todo hábito, no início é difícil, mas chega um momento que você vai dominar totalmente essa virtude. Não tem a galera que diz que quer parar de tomar refrigerante? E para parar de tomar refrigerante, você começa, vou parar, e começa parando. Você não toma mais o refrigerante. No início é difícil. No início é muito difícil. Mas se você se empenha em criar este hábito, vai chegar um momento em que você não vai mais ter problema com refrigerante. E até chegar um momento em que você pode optar. Hoje eu quero tomar um refrigerante, mas eu não sou mais viciado nisso. Eu não vou mais ficar tomando refrigerante o tempo todo. Mas hoje eu vou tomar um golinho. Aí a gente pode lembrar até, professor, que a virtude, na verdade, ela acaba sendo a moderação de tudo, né? Ela é o ponto de equilíbrio para a gente poder pensar. Então, nem ser muito além e nem ser muito aquém, né? De alguma coisa no nosso dia a dia, na verdade. Exatamente. Né? Como o professor bem lembrou, o homem corajoso não é aquele cara que se mete na frente de uma arma, o cara... Parado, isso é um assalto, eu me meto na frente e não é louco. Não, esse não é um cara corajoso. A gente vai olhar para esse, é um bobo, é um besta que se jogou na frente da arma. Mas o corajoso é aquele que sabe agir ponderadamente naquela situação. Então, a virtude, ela não é nem o excesso, nem a falta. Ela é o caminho do meio, é o equilíbrio entre uma virtude e um vício. E como é que a gente consegue isso? Aristóteles vai dizer que a vontade humana é o fundamento. O mundo da moralidade ou da ética é o mundo da liberdade humana. Então, lembra da aula passada que nós falamos que para ter responsabilidade tinha que ter consciência e liberdade? Consciência nós já vimos que o Sócrates nos adiantou. E a liberdade que está sendo trazida agora por Aristóteles. As ações éticas estão, sobretudo, relacionadas àquilo que permite a deliberação e a escolha. Isto é, para o filósofo, a ética está relacionada às ações que, para acontecerem, dependem da nossa vontade. Em outras palavras, o que é ético para Aristóteles é aquilo que o ser humano pode escolher ou não fazer. Aquilo que ele é obrigado, que ele é coagido, ou que a situação faz com que seja daquela forma, está fora do controle do domínio do que é a ética. E por fim, para compreender ainda mais esse princípio da filosofia grega, que tem como que a gente está destacando Sócrates e Aristóteles, a gente precisa entender que nesse período não se divide ética e cidadania. Ou seja, o bom homem é também o bom cidadão. Tanto para Aristóteles quanto Sócrates parecem concordar quanto à indissociabilidade entre a vida ética e a vida política. Ou seja, ética e política estão juntas. Sócrates, inclusive, leva ao extremo seu compromisso como cidadão ateniense, recusando-se, inclusive, a fugir da condenação de morte. Os discípulos dele propõem, Sócrates, vamos fugir, ninguém está olhando, vamos dar uma escapada que aí ninguém te mata. Mas ele diz, não, como cidadão ateniense, eu devo cumprir a lei, e a lei determinou minha morte. Então, ele, para cumprir isso, já que ele quer ser um bom homem, e o bom homem é um bom cidadão, ele aceita até a própria condenação. Olha que louco. Doido, né? E aí Aristóteles vai chegar ao máximo dizendo que o homem é um animal político, porque não é possível ter uma vida moral como um indivíduo isolado. Isso na ética antiga, na ética grega. Então você só pode ter uma vida moral como membro de uma comunidade, exercendo nela seus deveres. O homem grego nunca vai considerar que você é bom se você não se envolve com as questões políticas da sua cidade, do seu povo. Então, para o grego, você só pode ser um bom homem. O homem bom ou sábio deve ser, ao mesmo tempo, um bom cidadão. Então, nesse tempo, a ética e a política estão totalmente interligadas.
não dá para falar de ética na Grécia sem falar da participação política. E é até interessante pensar nisso, porque hoje a gente tem um negócio com a política no nosso tempo que muita gente diz que não gosta, que não participa. Se a gente tivesse na Grécia Antiga, a galera que diz que não gosta de política, que não se importa, que não quer saber, seria considerado más pessoas, porque você só pode ser bom se você souber como ser bom na sua cidade, ajudando na administração. Isso era bem legal, porque todos os escritos, tanto do Platão quanto do Aristóteles, professor, vão destacar a importância da participação política. E os livros de ética são os mesmos livros de política, o que é muito legal nesse tempo. E a palavrinha-chave que fica aqui, né, professor, é a ideia, então, de coletividade, né? A gente está falando, pessoal, da ética e da política, mas pensando o quê? Nessa ideia de coletivo. Sempre a gente está pensando na ética como uma reflexão da nossa participação em sociedade com o outro ao mesmo tempo, né? E eu estou aguardando aqui vocês, o professor Wesley já vai se encaminhar para poder falar para vocês qual é a atividade de sala que vocês terão que fazer agora. E, a todo momento, se vocês precisarem de alguma coisa, mande para o professor presencial depois as respostas para você interagir aqui com a gente. Vamos ver a atividade de sala, professor, que eles vão ter que fazer? Exatamente, uma atividade bem gostosa e bem simples, que é a seguinte: analise as sentenças abaixo e identifique quais dos filósofos éticos estudados a quais dos filósofos éticos estudados elas correspondem, assinalando S para o Sócrates e A para o Aristóteles. Daí vocês vão ter uma série de frases, vão olhar para elas e escrever nesse quadrinho se foi o Aristóteles ou se foi o Sócrates que essa ideia se identifica. Então, bem fácil, daqui a pouquinho a gente retorna. Uma boa atividade para vocês, espero que tenham curtido essa introdução ao pensamento filosófico do Sócrates e do Aristóteles, e daqui a pouquinho a gente volta para resolver juntos essa atividade. Olá, estamos de volta aqui na nossa disciplina de Ética Profissional e Cidadania. Após que vocês se divertiram um pouquinho aí com essa atividade bem simplesinha, né, gente? Conhecendo um pouco e aprofundando o que esses dois grandes filósofos trouxeram pra gente, o Sócrates e o Aristóteles. Então a gente daqui a pouquinho vai comentar. Professor Diego, o pessoal aí dá um alô no chat, não é não? Isso, professores, a gente vai reforçar para você, aluno que está aí no polo, né, tá aqui acompanhando a aula com a gente. Espero que vocês tenham conseguido, então, responder a atividade de sala, né? E a gente vai ficar aqui aguardando no chat, se vocês quiserem, então, passar para o professor presencial a participação, a interação, a gente vai estar aqui a todo momento com eles, acompanhando, né? E a atividade de hoje estava bem simples, né, para ver se vocês realmente conseguiram distinguir os dois filósofos que nós trabalhamos hoje, né? O que Sócrates disse para a gente a respeito, né, da ética, né? E o que Aristóteles disse também. Qual era a ideia que reforça um e qual ideia que reforça o outro. Era basicamente isso, né, professor? Que era para eles responder na atividade, né? Tinha várias sentenças, várias frases para que a gente pudesse dividir ali quem é que realmente se identificava com aquela. Se era o Sócrates ou se era o Aristóteles. Então, já que estamos aí, por favor, não deixe a gente forever alone, podem mandar mensagem que a gente está esperando vocês também aqui no chat. E vamos seguir agora com a nossa atividade de sala. Qual era a nossa atividade? Analise as sentenças abaixo e identifique a quais dos filósofos éticos estudados elas correspondem, assinalando S para o Sócrates e o A para o Aristóteles. E aí a gente tinha várias frases. Felicidade é vida conduzida pela razão. Ele criou a ética ou a filosofia moral. Um homem que queira tornar-se bom deve ser, acima de tudo, um bom cidadão. Os prazeres, as honras e as riquezas não podem ser consideradas formas de felicidade. Saber fundamental, o mais necessário, é o conhecimento do próprio homem. A finalidade para o qual tendem todas as ações humanas é a felicidade.
Somente a pessoa que tem consciência plena das normas de conduta da sociedade, das razões desta, é que pode ser considerado moral ou imoral. E aí nós tínhamos várias outras sentenças para a gente discernir aqui se foi dito por Sócrates ou se foi dito pelo Aristóteles. Tudo isso dentro do conteúdo dessa nossa aula de hoje, que nós aprofundamos exatamente. Então, estes dois filósofos bastante destacados do período antigo, eles trazem os seus ensinamentos e agora nós vamos aprofundar. Então, vamos responder? Vamos ver aí qual é a resposta. Já pega aí seu gabarito para a gente poder ver até onde nós fomos, onde a gente precisa consertar e poder conhecer um pouco mais desses dois filósofos que marcam a história da humanidade. Uma coisa que a gente não destacou, professor, que é bastante importante também destacar, é que esse pensamento do Aristóteles e do Sócrates, embora tenha sido feito há mais de 3.000 anos atrás, até hoje é presente na nossa sociedade, até hoje influencia o nosso modo de agir no mundo contemporâneo. Por exemplo, a ideia do hábito de Aristóteles. Quem de vocês não concorda ou já pensou na vida que a gente precisa praticar uma boa virtude para poder ser bom? Então, todas essas coisas, elas não se perdem. Senão vocês vão ficar aí pensando, por que o professor Wesley, o professor Diego ficam trazendo esses filósofos lá do tempo da carochinha e mais para trás? É porque eles têm influência no nosso pensamento de hoje. E no dia a dia a gente quase não para pensar nisso. Então, sabendo o fundamento, a gente sabe como agir bem verdadeiramente. Então, vamos para a atividade? Vamos lá, professor Diego, vamos olhar quais são as nossas sentenças. Chega, engatou aqui a garganta. Calma aí, professor. A gente vai com calma, que eu tô então. Tão aqui, né? animado para fazer a atividade. O professor Wesley tá ansioso hoje, gente. Não liga, não. Mas a gente vai dar conta aqui do negócio, tá? Pessoal, então vamos lá, ó. Para cada afirmação aqui, a gente então vai estar se apoiando ou em Sócrates ou em Aristóteles, né? Então a gente vai ler a frase e o professor Wesley vai estar acompanhando, fazendo a correção com vocês e vocês vão conferindo aí se vocês acertaram. E ao mesmo tempo, chamo mais uma vez que caso vocês queiram participar, e a gente gostaria bastante, a gente está no chat aguardando vocês, tá bom? Então, olha só, a primeira afirmação que nós temos é: a felicidade é a vida conduzida pela razão. Olha só, vou repetir mais uma vez para vocês frisarem, tá? A felicidade é a vida que é conduzida pela razão. Quem seria aí, professor, nessa primeira afirmação? Então, quem falou essa frase, ou quem tem a filosofia relacionada a ela, é o Aristóteles, letra A. Aristóteles, então, ele vai buscar entender qual é a finalidade do homem. E aí vai entender que a finalidade é a felicidade, porque todo ser humano quer ser feliz. E como é que a gente consegue a felicidade? Nós vimos que não é pela riqueza, que não é buscando prazeres e também não é buscando honras. A felicidade é conduzir a nossa vida pela razão. Aristóteles vai olhar assim e pensar, o ser humano, qual é o único diferencial do ser humano em relação aos outros animais? Aí ele vai ver que os outros animais sentem prazeres. Os outros animais também têm instintos, como o ser humano tem. A única diferença é a razão. Então, a felicidade para o homem só pode ser conseguida através da razão. A nossa razão é que vai conduzir nossas ações para a felicidade. Mas, professores, essa aula não era de ética, por que a gente está falando de felicidade? Gente, nesse período, felicidade é o objetivo da ética. Você quer ser bom porque você quer ser feliz. Se você for feliz, você só consegue ser feliz se você for uma boa pessoa. E você só vai ser uma boa pessoa, segundo Aristóteles, se você conduzir a sua vida pela sua razão. A sua racionalidade. Não é seu instinto, não é os seus desejos. Por exemplo, um desejo de tomar sorvete hoje, que está um dia quente, esse desejo... Vou conduzir minha vida pelo desejo de tomar sorvete. Nossa, que coisa boa, vou ser feliz agora. Vou morrer de ser feliz tomando sorvete. Chegar uma hora que isso vai te fazer mal. Então, não é o desejo, não é as paixões. Vou conduzir minha vida totalmente pelas minhas paixões. Chega um momento lá, vou conduzir pela paixão da raiva. Quando me der raiva, eu vou sair batendo em todo mundo na sala. Com certeza, isso não é uma vida que vai conduzir à felicidade. A única vida que vai conduzir à felicidade... Novamente, segundo Aristóteles, é a
razão. Você vai controlar tanto seus instintos quanto as suas paixões pela sua razão. Eu tenho desejo de tomar sorvete o tempo todo, mas eu sei que se eu tomar muito sorvete, eu vou acabar passando mal. Então eu vou controlar esse desejo pela minha razão. Vou controlar a minha gulodice, que é um vício, e ser uma pessoa mais ponderada. E a ponderação é uma virtude. Viram como é fácil, Aristóteles? Não está tão longe assim. Então vamos lá para a próxima alternativa, para a próxima sentença. Vamos lá, pessoal. Próxima afirmação, olha só. Criou a ética ou filosofia moral ao fazer os próprios concidadãos pensarem de maneira crítica sobre os valores e normas que acreditavam ser as melhores. E agora, professor, quem será, hein? Quem será o primeiro filósofo da moral? É ele, o nosso Sócrates. Sócrates é quem cria, pela tradição filosófica, a ética ou a filosofia da moral através desses questionamentos. A gente viu que ele usava a maiêutica para fazer o pessoal pensar. Ou seja, vocês aí já pararam para pensar sobre os valores e as normas que vocês consideram melhores? Já pararam para pensar por que vocês não podem usar o celular dentro da sala de aula? Será que é só porque é proibido? Será que não tem uma razão por isso? Será que não é porque atrapalha e tira a atenção de vocês do professor? No momento que você faz esse tipo de reflexão, você faz aquilo que o Sócrates fez lá na antiguidade, que é refletir sobre o fundamento dessas ações morais, dessas normas. Então, essa resposta foi Sócrates, porque é ele, o primeiro filósofo da moral, que vai ajudar a questionar as bases e os fundamentos da ética e da moral daquele povo de Atenas. Chegam até a achar que ele é chato. Por isso que matam ele depois. Brinca assim. Só que ele é tão chato, perguntando de tudo, que depois vão querer matar ele. Mas foi porque ele chegou a incomodar mesmo. Que imagina, se você tem a certeza de tudo, chega alguém e te faz duvidar das suas certezas, incomoda. Mas, se a gente for pensar como Sócrates, esse é o único meio de nós sermos bons de verdade, conhecendo a nós mesmos. Vamos para a próxima? Próxima afirmação, professor. Olha lá, pessoal. Um homem que queira se tornar bom, ele deve ser, acima de tudo, um bom cidadão. Então, um homem que queira se tornar bom, deve ser, acima de tudo, um bom cidadão. E agora, professor, a gente permanece em Sócrates ou Aristóteles? Eita, que agora me deu dúvida. Será que será? É óbvio que essa é Aristóteles. Sim. Embora os dois concordem da importância da participação política, da importância da participação cidadã, é o Aristóteles quem vai escrever isso com mais tranquilidade. Sócrates viveu isso na prática. A gente comentou lá que os discípulos dele queriam que ele fugisse da condenação. Mas Sócrates dizia que não, que como ele era um bom cidadão, ele não poderia desrespeitar as normas de Atenas. Já Aristóteles vai destacar a importância de ser um bom cidadão. Inclusive, vai destacar que o homem sábio, o homem bom, ele só é bom se ele também for um bom cidadão. Ou seja, se ele for político. Não político porque ele é de um partido político, vai se candidatar a prefeito, a presidente, etc. Político no sentido de que ele participa da vida política, dele se preocupar com a estabilidade do povo, com a estabilidade da organização política da sociedade. E isso é bem radical no pensamento de Aristóteles. Ou seja, ele vai inclusive dizer que a ética ela tem esse esquema mais pessoal nas suas relações individuais, mas ela tem o seu ápice nas formas de governo. Ele vai até brincar com a relação familiar, né? A relação do pai com os filhos é semelhante à relação do governo com o povo, e vai fazer essa relação. Então, Aristóteles vai dizer que o homem que quer se tornar bom tem que ser, antes de tudo, um bom cidadão. Se você é uma boa pessoa, que é boa, carinhosa com todo mundo, gentil, virtuosa, mas se você não participa da vida política, não se preocupa com o bem do coletivo, segundo Aristóteles, você não é bom. Você só pode ser bom se você participa da governança do seu povo. Porque o grego tinha essa ideia, né? Se você não participa da política, você é egoísta. Você só se preocupa consigo mesmo. Você é no grego, idiotas. Você é um idiota, digamos assim, que no grego significa aquele que só se preocupa consigo mesmo. Interessante trazer essa reflexão. Próxima afirmação, pessoal. Vamos
acrescentar aqui mais uma. Olha só que tem uma palavrinha-chave nessa próxima, acho que vocês vão matar de cara. Para ser feliz, o homem deve guiar o seu agir pela razão através da vivência das virtudes. Aqui a gente tem duas palavrinhas-chave, né, professor? Tem feliz e virtude. Virtudes. Então, quem que a gente vai falar agora? Essa daqui dá para matar até de olhos fechados, gente. Pode marcar o A de Aristóteles aí sem medo de errar, porque quem vai falar da felicidade e da relação com as virtudes é o Aristóteles. O que são as virtudes, galera, que nós vimos? As virtudes são esses modos de agir, é o modo como a gente age diante de situações na nossa vida. O exemplo que nós demos é da pessoa corajosa. O que é ser corajoso? Ser corajoso é nutrir uma habilidade de ter coragem nos momentos e situações corretos. Ser corajoso, por exemplo, diante do assalto. Porque a gente deu o exemplo, a pessoa chega armada na nossa frente, passa a carteira. Ser corajoso nessa situação é eu agir com prudência, tranquilidade, sem me apavorar, para que eu possa proteger a minha segurança. Não é chegar na frente dele e falar, eu vou dar nada não, me dê essa arma aqui. Se a gente conhece alguém que faça isso, a gente pensa, nossa, é um besta, né? Um cara que faz um negócio desses. E também não considera corajoso se o cara começar a gritar, pega a carteira, pega a roupa, pega tudo, pega o relógio. Porque a gente pensa que ele está desesperado, então ele não é corajoso. O corajoso é o meio termo. E a gente pode pensar isso para todas as virtudes. Por exemplo, uma pessoa prudente não é uma pessoa que é gananciosa, que guarda toda a sua riqueza para si e não divide. É uma pessoa que não abre mão de nada dos seus bens materiais. Mas a gente também não considera uma pessoa prudente aquela que gasta tudo e que sai distribuindo seus bens para todo mundo. A gente considera boa a pessoa que sabe administrar ponderadamente os seus bens. E isso vale para todas as virtudes. Então, para Aristóteles, a gente adquire felicidade como? Vivendo as virtudes, essas e várias outras que eu citei. As virtudes existem várias, Aristóteles vai descrever muitas delas. Então, vamos para a próxima. Vamos para a próxima, professor, que senão o tempo não dá. Pessoal, olha só, a gente se empolga aqui com vocês também aí. Espero que vocês estejam gostando aqui das nossas correções, tá bom? O homem age retamente quando conhece o bem e, conhecendo, não pode deixar de praticá-lo. E agora, professor? Essa daqui está com certeza falando do Sócrates. O Sócrates que vai introduzir a ideia de consciência, que é aquela ideia de quando a gente conhece o que é bem, o que é certo, essa consciência nos impede de praticar o que é errado. É aquele peso na consciência, aquela vozinha na nossa cabeça. A gente brincou com a ideia do Pinóquio na aula passada, né, que era o grilo falante que falava na cabeça dele, que é a nossa consciência que nos impede de fazer o que é errado quando a gente sabe que é errado. Então, quem introduz essa ideia é o Sócrates com a ideia deste Deus que vivia dentro da cabeça dele, que o impedia de praticar o que era incorreto. Então, vamos para a próxima. Mais uma, pessoal, olha só. O bem não é algo relativo ou subjetivo, mas é algo que faz parte de todo ser humano e que pode ser descoberto pela razão. E essa daí, professor? Essa daqui, com certeza, é do nosso amigo Sócrates. Sócrates vai introduzir essa ideia de que existe um bem universal, que ele não depende das ideias, das construções. Por que o Sócrates vai dizer isso, galera? Naquele tempo que Sócrates inicia sua filosofia, havia uma galera em Atenas, os sofistas, que falavam que não existia nenhuma norma universal, que o homem é a medida de todas as coisas. Ou seja, quem definia o bem e o mal era o homem. E se eu te convencesse de uma ideia, se eu conseguisse convencer o povo de uma ideia, essa ideia passava a ser boa. E se eu convencesse de que ela era ruim, todo mundo ia considerar ela ruim. Sócrates vai olhar para essa galera e falar, não é desse jeito. Existe uma ideia, um bem universal, que ele vale para todos os seres humanos. E é a partir dele que a gente tem que conduzir nossa ação. E esse não é um bem inalcançável que só os deuses conhecem. Isso é algo que todos nós podemos conhecer através da razão, que é esse nosso mecanismo que nos ajuda a conhecer a nós mesmos e tentar descobrir qual é o fundamento do bem na nossa vida. E a partir deles, orientar a nossa ação.
Então, a ética, a moral para o Sócrates não é algo subjetivo e nem algo que depende do governo, ou que depende do que as pessoas concordam, mas é uma ideia universal que deve ser conhecida e preservada para o bem de toda a humanidade. Então, vamos para a próxima. Mais uma, professor. O homem é um animal político, uma vez que só consegue viver em sociedade. Olha aí, 2 palavrinhas-chave que vocês vão matar. Ele é político porque ele tem que conviver com o outro, professor. E aí? Esse pensamento aqui é do nosso amigo Aristóteles. Eu acho legal essa fala do Aristóteles, que o homem é um animal político, porque ele vai dizer que o homem não consegue viver se não for em sociedade. O homem só consegue viver em convivência com outros seres humanos. Por isso a ética de Aristóteles vai ser marcada muito, voltando a falar, por esse viés político, ou seja, só é preciso pensar também no coletivo. Ele vai até dizer que o homem que não vive em sociedade, ou ele é um deus, ou ele é uma besta. Um deus porque ele não precisa de ninguém para viver. Ou ele é uma besta porque ele não consegue viver com ninguém. Como eu sei que nenhum de vocês que estão assistindo essa aula são deuses, então espero que vocês consigam viver com outras pessoas em sociedade, para vocês não serem as bestas que estão assistindo a aula. Mas então, nesse sentido, o ser humano precisa e só consegue viver em sociedade. E por isso é importante pensar também na ética vinculada com a política. Vamos lá, pessoal. A gente tem mais 8 afirmações ainda, ó. A próxima. Os prazeres, as honras e as riquezas, eles não podem ser considerados forma de felicidade. E aí, professor? Essa daqui, se está tratando felicidade, quem falou bastante de felicidade foi o Aristóteles. Ele vai desconsiderar. A gente já viu que a vida pela razão é a felicidade. Então, prazer não é, porque prazer é passageiro, então, e os animais, os outros animais, também têm esses prazeres. As honras também não, porque não dependem da gente, dependem das outras pessoas. E as riquezas também não são uma forma de felicidade, porque a riqueza é passageira e ela a gente não tem como se apegar. Eu posso ter muito dinheiro hoje e amanhã perder tudo. Então, para Aristóteles, não são formas de felicidade. Próxima. O saber fundamental e mais necessário é o conhecimento do próprio homem. Ele se autoconhecer, professor. E quem disse conhece-te a ti mesmo foi o Sócrates. O mais importante do homem, o conhecimento mais importante não é o da natureza, não é o dos bens. Não estou dizendo que eles não são. Mas para Sócrates é preciso conhecer profundamente quem é o homem e quais são os seus principais fundamentos. Próxima. A próxima, super fácil também, pessoal, olha só. A finalidade para a qual tende todas as nossas ações, né, as ações humanas, é a felicidade. Voltamos na felicidade de novo. Felicidade é o Aristóteles. Todas as nossas ações, toda a nossa vida é conduzida para um ideal de ser feliz. O ser humano quer ser feliz, por isso que ele procura fazer tantas coisas. Vamos para a próxima então, pessoal. Somente a pessoa que tem consciência plena das normas de conduta da sociedade e das razões desta é que pode ser considerada moral ou imoral. E agora, professor? Voltamos a falar de quê? De quê? Consciência. E quem introduziu a ideia de consciência na filosofia da moral foi o Sócrates. Sócrates que trouxe essa ideia, nós já falamos dessa voz que tinha na cabeça, que nos ajuda a julgar o certo e o errado, o bem e o mal. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima, então. Foi condenado à morte, acusado de corromper a juventude e adorar outros deuses. E esse daí, professor? Quem é que foi condenado à morte, gente? A gente até falou que ele se recusou a fugir da condenação para não desrespeitar as normas de Atenas. Então, esse cara foi o Sócrates. Foi Sócrates quem foi condenado à morte e morreu envenenado por cicuta. Eu acho legal da acusação porque a condenação era beber cicuta, não era ser envenenado por alguém. Você é que tinha que se envenenar. E o Sócrates assumiu essa condenação, mesmo contrariado, mesmo já sendo idoso, porque ele acreditava nas normas do seu tempo, ele precisava seguir as normas de Atenas. Olha só, temos mais 3 ainda.
É preciso cultivar o hábito das virtudes, praticando-as, uma vez que elas não são inatas, ou seja, elas não nascem com a gente, né, pessoal? Mas elas precisam ser o quê? Aprendidas. E agora, professor, estamos falando de virtude de novo. Ó. Já falamos bastante de virtudes, demos exemplo da coragem, e quem disse isso foi o Aristóteles. A gente até brincou com o exemplo de parar de tomar refrigerante. Como é que eu paro de tomar refrigerante? Parando de tomar refrigerante. Eu não nasço com essa habilidade, eu preciso praticá-la. No início é difícil, e aí eu, de repente, estou dominando totalmente ela, ao ponto de tomar só quando eu quero a quantidade que eu quero. Vamos para a próxima? Vamos lá, mais uma. As ações morais somente são aquelas exercidas de acordo com a liberdade, ou seja, aquelas que aconteceram pela vontade de quem? Do sujeito. E agora, professor? Então, esse pensamento está muito a ver com o pensamento do Aristóteles. Em que sentido? É o Aristóteles quem vai introduzir essa ideia da liberdade como fundamento para a ação moral. Ou seja, a ética está ligada àquilo que o ser humano tem opção de escolher e não aquilo que ele é obrigado ou coagido por alguma força externa. Vamos para a última? Então vamos finalizar com a correção, pessoal, para depois a gente passar para a atividade de percurso aí da semana, tá? Acho que a última vocês também vão matar logo de cara, porque olha lá, tem uma palavrinha-chave aí no começo, ó. Virtudes são modos de agir constante, o modo como age cada indivíduo em situações ao longo de toda a sua vida. E aí, professor, voltamos aonde? Nas virtudes de novo. Que é de quem? Aristóteles, o nosso filósofo, que fala das virtudes e da importância de ter esse exercício, esse modo de agir constante nas situações da nossa vida. Então, essa foi nossa atividade de sala. Vocês viram que estava bem facinho, bem gostosa de fazer para conhecer os nossos filósofos. E agora vamos falar da nossa nova atividade de percurso. A nossa atividade 2, que é a autoavaliação ética. Está na hora de vocês darem uma de Sócrates e questionarem a si mesmos. Conhece-te a ti mesmo é o saber fundamental. Como vocês vão fazer isso? Vocês vão fazer um texto com uma autoavaliação ética. Para isso, vocês vão responder nesse texto as seguintes perguntas. Você se considera uma pessoa consciente dos fundamentos de suas ações morais? Até que ponto você conhece os fundamentos do que é certo, do que é errado, do que é justo, do que é injusto, que fundamentam as suas ações? Vocês vão se perguntar por que vocês fazem tais e tais ações. Deu para entender? E depois, que critérios você usa para a definição do certo e do errado? Ou seja, eu considero errado desobedecer minha mãe. Por quê? Porque ela mandou. Tem até uma frase, professor, só lembrando rapidinho, que a gente às vezes se perde nessas ações, aí tem uma frase que geralmente a gente lembra assim, e agora, será que eu faço ou não isso, né? E aí tem uma regrinha básica que a gente usa aí do dia a dia, que é, se você vai fazer aquilo com alguém ou em uma situação, né, você se pergunta, você gostaria que fizesse aquilo com você? Eu acho que começa por aí, para a gente poder pensar nesses critérios aí, não é? Fundamento. Olha, esse fundamento aí a gente vai inclusive ver na próxima aula a partir da filosofia de Kant, que é essa ideia de se colocar no lugar do outro. Exatamente. Então isso é um critério. Tá dando spoiler de novo, ó, não pode, professor. Eu tento não dar spoiler, mas é mais forte que eu. Já está adiantando o assunto da aula que vem. Então, quais são os critérios? É o se colocar no lugar do outro, a empatia, é a autoridade da minha mãe, é um fundamento religioso? Quais são os critérios? E depois, como você percebe a influência das correntes éticas estudadas na sua conduta moral? Até que ponto a filosofia de Aristóteles, de Sócrates, influencia nas suas ações? Que é possível perceber, com certeza. E de que forma essas informações, dessas que nós respondemos, podem interferir na sua conduta profissional? Ou seja, isso vai fazer com que eu seja mais atencioso, isso vai fazer com que eu saiba me colocar no lugar do outro. Então, uma atividade bem legal, bem gostosa para se conhecer de verdade e poder desenvolver. E não esquece, presta atenção, porque o prazo é até o dia 13 de novembro. 13 de novembro então é o prazo final. Não deixem para depois, não deixem para a última hora. É uma atividade fácil, bem gostosa de realizar e que vai ajudar no nosso desenvolvimento pessoal. Isso sem esquecer que nós temos outra atividade, o dicionário ético, que vai até o dia 6 de novembro. Não esqueçam também dessa, por favor.
não perca o prazo. Então, pessoal, reforçando, né? Ainda permanece a atividade 1 aberta para quem ainda não fez e esperamos que vocês consigam realizar também essa tarefa número 2, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, né? Tenham tirado as dúvidas. De qualquer forma, vocês têm o fórum de dúvidas aí dentro do ambiente virtual ao longo da semana para tirarem. E a gente espera, né, professor, realmente que possa ter sanado as dúvidas, que eles tenham gostado dessa interação, das temáticas que a gente abordou e hoje, né? E a gente vai se ver, então, na semana que vem, não é mesmo, professor? Isso aí, gente. Valeu. Espero que esses filósofos ajudem vocês a pensar nos fundamentos da ação oral de vocês e perceber que a ética não está flutuando no espaço, mas são coisas concretas que a gente vive no dia a dia. Semana que vem nós voltamos agora com utilitarismo e ética kantiana, 2 assuntos muito legais para debater. Esperamos que tenham gostado e até a semana que vem. Tchau, tchau. Educação à distância, mudando realidades.